Olá, sejam bem-vindos à última aula, desse curso rápido, e prático sobre condutas em pacientes graves, com especial atenção àqueles suspeitos ou confirmados da doença do Covid-19. Então, essa última apresentação, nós vamos falar sobre um resuminho bem prático de cada tópico que a gente abordou nas outras aulas, para que a gente tenha em mente o que realmente é importante ter na nossa memória ou ter bem guardado na nossa memória do que a gente tem que fazer durante o atendimento. Então, a primeira coisa que nós vamos relembrar é síndromes ligadas ao Covid-19. Tem uma síndrome com sintomas leves, que é basicamente um quadro de febre, fadiga, tosse, anorexia, mialgia, pode ter astenia, dor de garganta, que é muito comum, congestão nasal, ou até dor de cabeça, com o sinal de uma dispneia leve, E pode eventualmente ter sepse, ou disfunção de órgãos, e aí já não cairia mais uma classificação de leve, Então, mas os sintomas que a gente consideraria como leve seria todos esses, com exceção de dispneia, com exceção da falta de ar e com exceção de lesão de órgão-alvo, que é o que a gente chama de sepse quando encontra um foco infeccioso associado. A gente pode ter pneumonia sem complicação, que seria a infecção do trato respiratório sem sinais de gravidade, e pode ter pneumonia severa, que seria aquele quadro com febre, sintomas respiratórios, que seria aqui no caso a falta de ar, ou a dificuldade de falar uma frase completa, e a saturação menor que 93 em ar ambiente, ou eventualmente uma frequência respiratória maior que 30, ou os dois juntos, e pode ser que nos casos de pneumonia severa a gente já encontre outras disfunções orgânicas. O outro espectro da doença seria a síndrome respiratória aguda grave, que esse sim a gente tem uma grande dificuldade no manejo, em especial aqueles que não estão acostumados ao ambiente de terapia intensiva. Sepse e o choque séptico. Então, lembrando dos sintomas leves, é igual a qualquer outro quadro viral que a gente costuma ver, que tem um comportamento às vezes sazonal, mas que não existe o componente respiratório de forma expressiva. É mais difícil de fazer esse diagnóstico quando o paciente tem antecedentes de asma ou tem antecedentes de uma outra doença pulmonar, porque a gente pode ficar na dúvida se aquilo é uma exacerbação normal daquele quadro ou se é já o início de algo mais grave do Covid-19. Voltando aos grupos de risco. Tem vários protocolos correndo por aí, de vários hospitais. Se vocês forem olhar as orientações do Einstein, eles colocam como idade, como fator de risco, acima de 65 anos. Entretanto, em todos os outros locais que a gente vê, em todos os outros levantamentos e trabalhos, a idade que é colocada é 60 anos. Em especial, aqueles que têm comorbidades. O que quer dizer isso em especial? Quer dizer que só o fato de o indivíduo ter mais que 60 anos, ele já tem um risco maior. Mas isso se amplia muito se ele tiver alguma outra comorbidade. E quais são as comorbidades que até o momento estão vinculadas a esse grupo de pacientes? Pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica, o DPOC, pacientes com asma, paciente com pneumopatias estruturais outras, pacientes com doença cerebrovascular, cardiopatas, incluindo hipertensão arterial severa, hipertensão arterial leve parece que não agrega risco, diabetes insulino dependente e pacientes com insuficiência renal. Então, seriam essas comorbidades que trariam uma maior gravidade nessa população acima de 60 anos. E os imunossuprimidos, esse de qualquer idade. Quando a gente fala em imunossuprimido, é importante a gente ter em mente o que significa isso, Quem são ou quais são os pacientes imunossuprimidos? São aqueles neutropênicos, os que têm diagnóstico de neoplasias hematológicas com ou sem quimioterapia, pacientes HIV positivo com CD4 menor que 350, aqueles pacientes com asplenia funcional ou anatômica, transplantados, que fizeram quimioterapia nos últimos 30 dias,
Pacientes que usam corticosteroides por mais de 15 dias, mas não é qualquer dose. A dose seria prednisona maior que 40 mg por dia, hidrocortisona maior que 160 mg por dia, metilprednisolona maior que 32 mg por dia ou dexametasona acima de 6 mg por dia. Doenças autoimunes e imunodeficiências congênitas. Quer dizer que quando a gente vê o indivíduo jovem, mas que tem esse perfil que é compatível com o paciente imunossuprimido, ele é um paciente de risco, de maior risco. Na aula que foi explicado sobre os EPIs, eu acho que nós temos que guardar que nós temos dois momentos, um em que nós podemos ter a proteção para gotículas, né, e o outro que é para o aerosol. E o que é importante a gente saber a diferença entre um e outro. Então, o aerosol seria todo procedimento, toda situação em que pode acontecer essa aerosolização do vírus, que seria dos mais comuns: a intubação, aspiração, ambusar o paciente, paciente com inalação. Quando você fazer a coleta do material, né, do swab, seriam momentos que você pode criar esse aerosol com uma disseminação maior do vírus. Então, nessa situação, você tem que estar com a máscara N95. O avental é o impermeável, gorro, o óculos de proteção e luvas. Se é para fazer algum procedimento, né, como intubação, as luvas são estéreis. Quando é gotícula, nós podemos abrir mão da máscara N95 e utilizar a máscara cirúrgica. O avental é o avental descartável, que a gente usa mesmo em outras situações de isolamento de contato. O gorro, óculos de proteção e luvas. É muito importante que, se nós estamos num local de atendimento onde há o risco da gente entrar em contato com esses pacientes, que a gente saiba muito bem como se paramentar e, o mais importante, é como se desparamentar. Então, na parte prática, a gente vai treinar um a um como ocorre essa paramentação e a desparamentação nessas duas situações. A intubação. A intubação desse paciente, como foi dito, ela é precoce. Se também vocês forem ler ou forem dar uma olhada em algumas recomendações de alguns serviços, eles até colocam ventilação nem invasiva com o sistema totalmente fechado, com uma máscara com um acoplamento diferenciado, mas isso não é a nossa realidade, né? Então, a gente vai trabalhar da maneira mais protetora para a equipe. Então, se o paciente vem com quadro de falta de ar e ele não fica bem, não satura acima de 93, não fica mais confortável com catéter até 4 litros nasal, então nós vamos entubar esse paciente. A intubação é um procedimento de risco, então tem que ser feita a intubação com sequência rápida. O que significa sequência rápida? Sequência rápida é que eu vou usar geralmente 3 grupos de medicamentos. Um com efeito analgésico, outro efeito mais sedativo e um outro que é um bloqueio neuromuscular, um bloqueador muscular. Então, essas 3 medicações, elas devem ser feitas numa sequência específica e se chama sequência rápida, né? Porque você inicia com a medicação para dar uma relaxada no paciente, diminuir o desconforto, depois um outro um pouco mais hipnótico e na sequência você bloqueia a parte muscular dele e com esse bloqueio a gente evita que o paciente possa tossir durante a intubação e que ele respire durante a intubação. Então isso diminui muito o risco de quem está intubando o paciente ser contaminado, mesmo porque, né, tem que estar com todo o cuidado com a máscara N95, se tiver a face shield melhor, né, coloca também, e o óculos de proteção e etc. Aqui eu coloquei uma sugestão de sequência rápida. Existem inúmeras outras, eu acho essa simples, a maioria dos hospitais tem essa medicação disponível. Então seria o fentanil, que é um opioide, 50 a 100 microgramas EV. O que seria isso do ponto de vista prático? 1 a 2 ml, porque a concentração do fentanil é a mesma em qualquer ampola que tiver dele. Se for ampola de 5, de 10 ou de 50 ml, a concentração sempre é 50 microgramas por ml. Então, 1 ou 2 ml para o paciente.
Geralmente a dose vai ser 1 a 2 microgramas por quilo. A dose que eu estou colocando aqui é para um indivíduo que ficaria entre 60 a 100 quilos, né? Se for um pouquinho maior, vai ter que aumentar um pouco, se for um pouquinho menor, talvez tenha que diminuir um pouco. Na sequência do fentanil, a gente vai fazer aqui o etomidato. O etomidato, a dose de 0,2 a 0,5 miligramas por quilo, EV, lento com o seguinte tempo, 1 minuto para você infundir essa ampola. A ampola dele vai ser 20 ml com 20 miligramas. Então, paciente também com esse peso que eu comentei com vocês, uma ampola. Então, uma ampola EV nesses casos. Depois que você viu que o paciente, né, relaxou, o paciente sedou, aí você faz a succinilcolina, né? Esse é 1 a 2 miligramas por quilo. Recomendo uma ampola de 100 miligramas, porque vai cobrir também um range bom de peso. Então, seria 1 a 2 ml de fentanil. Depois pega o etomidato, faz ao longo de 1 minuto, uma ampola, entre 15 a 20 ml da ampola. E depois a succinilcolina, uma ampola. Nisso o paciente vai parar de respirar, que a gente tem que entubar. É estressante, se não conseguir entubar, eu sei que essa é uma preocupação, mas por isso que antes a gente tem que ver se, pelo perfil do paciente, se ele vai ser uma intubação difícil ou não. Por isso que o profissional mais experiente que tem que estar lá, por isso que a gente tem que ter próximo da gente um carrinho com uma caixa de intubação difícil, e na hora do desespero total e nada deu certo, coloque uma máscara laríngea e aguarde uma outra pessoa mais experiente ou um outro momento para tentar essa intubação. Quando a gente intuba, a gente tem que fazer aquela checagem. A maioria dos serviços não tem capnógrafo, que é o mais recomendado. Então, a gente vai entubar, não vai ambusar o paciente, vai conectar ele diretamente no ventilador, que já deve estar com todo o sistema fechado, conforme foi mostrado na aula. E nós vamos auscultar o paciente nesse momento, depois de conectado. Você vai ver a expansão torácica dele, se a expansão está bilateral. Às vezes não é fácil de ver isso, a gente sabe disso. Põe o esteto, ausculta, mas com a pressão gerada pelo ventilador, né? Não desconectar e não ambusar o paciente. A questão do manejo do ventilador, todos sabemos que aulas de ventilação mecânica são extremamente difíceis, são complexas, são coisas que a gente tem que assistir às vezes uma dezena de vezes para começar a compreender aqueles conceitos. Mas quando a gente associa uma aula teórica e depois a gente faz uma parte prática no ventilador, fica mais fácil de entender aqueles conceitos. Então, uma sugestão que eu dou para vocês vocês assistiram a aula, vão fazer a parte prática amanhã, né? Vão ver como é que a gente manipula o ventilador e depois vocês assistam novamente essa aula, porque vocês tenho certeza, vão ter uma compreensão maior, um entendimento maior do que a Mariana está comentando nos slides. Como que a gente maneja inicialmente esse paciente? A gente trabalha basicamente com 2 modos ventilatórios, ou volume controlado ou pressão controlada. Quando a gente fala isso, que esse VCV, né, que é a ventilação volume controlado ou a ventilação pressão controlada, o que eu estou dizendo é o seguinte: o ventilador, ele nada mais é que uma máquina que gera fluxo de ar. Só que toda a parte pensante tem que vir da gente. Então, a gente tem que dizer para ele quais são os parâmetros que a gente quer controlar naquele ciclo ventilatório. Então, quando eu falo que eu quero ventilação volume controlado, eu estou dizendo o seguinte para a máquina quando eu manejo os botões. Eu quero controlar o volume que vai entrar nesse paciente quando você gerar o fluxo de ar. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar o volume corrente de 6 ml por quilo do peso predito. Tem uma conta feia lá. Então, a gente faz uma aproximação também. O bom de lidar com adulto é que a gente não precisa ser tão exato. Faz uma aproximação mais ou menos do peso que a gente acha que o paciente tem, faz uma continha mental, multiplicação e vê quanto que deveria ser aquele volume corrente. Aí eu falo para o ventilador, né? Olha, apanho lá, quero 360 ml de volume corrente para esse paciente. E aí a gente vai manejar os outros parâmetros necessários para o ventilador entender como ele coloca aqueles 360 ml. Eu vou colocar rápido, eu vou colocar devagar, como que você quer? Você quer que coloque várias vezes no minuto, mas quantas vezes? 10 vezes, 15 vezes? Você quer que eu veja se o paciente quer respirar ou não?
Então, quando você manipula aqueles botões, nada mais é do que dizendo para aquela máquina o que você quer que ele faça. E quando é pressão controlada, é o mesmo raciocínio. Eu digo para ele, olha, eu quero que a pressão na via aérea chegue em 30, por exemplo. E aí você vai colocar lá, pressão controlada, pressão máxima 30. Quanto tempo você quer que fique nessa pressão em cada ciclo respiratório? Quero que fique por 2 segundos, 3 segundos. Como que você quer que eu apresente a curva, né, de fluxo nesse momento? Então, essas coisas que você vai manejando no ventilador, são consequências dessa primeira decisão que você toma. Eu quero que você determine e controle o volume, ou eu quero que você determine e controle a pressão. O que acontece nessas escolhas é que quando eu falo para ele que quero colocar 300 ml, 360 ml de volume, eu não sei qual vai ser a pressão gerada na via aérea. Se o paciente estiver muito obstruído, a pressão que o ventilador vai ter que fazer para empurrar aqueles 360 ml vai ser maior. Então, a pressão na via aérea vai ser maior. Então, eu controlo o volume, quer dizer que a pressão eu não vou saber quanto que vai ser. Eu vou ter que ir lá e olhar no ventilador qual é a pressão que aquela via aérea está atingindo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho limites aceitáveis de pressão dentro da via aérea e tenho valores que não são aceitáveis. Quando eu opto por controlar a pressão, eu falo, beleza, não vai ter pico de pressão nenhum, então eu posso ficar tranquila, porque não vai ter nenhum momento que a pressão vai ser tão alta que pode danificar o pulmão do paciente. Entretanto, quando eu digo controla a pressão, eu não sei quanto de volume vai entrar no paciente. Eu só vou saber quanto de volume vai entrar quando eu olhar no aparelho e ver quanto de volume corrente está sendo conseguido com aquela pressão. Por exemplo, se eu colocar uma pressão de 10, pode ser que eu consiga um volume corrente de 200. Se eu colocar uma pressão de 15, meu volume corrente vai ser maior. Por quê? Porque está aumentando a pressão na via aérea e como o ventilador nada mais é do que um gerador de fluxo, para ele aumentar a pressão na via aérea, ele vai colocar mais ar na via aérea. Então, se minha pressão antes era 10 e agora eu quero atingir 15, vai entrar mais ar. Aí, se eram 200, vai entrar 300 ml agora. Então, também como consequência desse limite que eu coloquei. Eu não sei exatamente quanto que vai ser. Para isso eu tenho que olhar. E fazer um conjunto entre essas duas coisas. Por exemplo, eu sei que não posso passar a pressão, também eu sei que não posso pôr muito volume. Então, na hora que a gente opta por um ou outro modo, é isso que a gente tem que olhar na hora que nós vamos determinar os parâmetros. No manejo inicial também desses casos, o volume corrente usado é 6 ml por quilo. Antigamente, nós usávamos em pacientes para cirurgia 10 a 12 ml por quilo. E se viu que nos pacientes com lesões pulmonares, esse volume causava lesão. Com o tempo foram saindo vários estudos e se viu que a gente não precisava daquilo tudo. A gente consegue ventilar um paciente mantendo uma boa taxa de oxigênio no sangue, mantendo um CO2 mais ou menos adequado, com volumes até de 4 ml por quilo. Então, o preconizado na situação que nós estamos hoje é 6 ml de quilo por volume corrente desse paciente do peso predito. E o PIP? O PIP nada mais é do que a pressão que fica na fase expiratória. A analogia que eu costumo fazer para tentar explicar isso é, se você estivesse dirigindo um carro a 100 km por hora e você abrisse a janela do seu carro e respirasse do lado de fora, você ia sentir uma pressão em cima do seu rosto. Então, na hora que você puxa o ar, aquilo facilita pra caramba entrar o ar, né? Mas na hora que você quer pôr para fora, existe uma resistência para sair aquele ar. E isso é o PIP. Se eu estiver dirigindo a 50 km, vai ser um valor menor. Se eu estiver dirigindo a 150, essa pressão vai ser maior. Então, seria uma pressão que fica na via aérea na fase expiratória. E isso existe porque os nossos alvéolos, eles trabalham com tempos de abertura diferentes. Então, às vezes, um alvéolo fica fechadinho quando a pressão lá expiratória está em 5, mas ele fica aberto quando está em 6, em 7, e também tem outros alvéolos se comportam de maneira diferente. E o que a gente quer é alvéolo aberto. Mas a gente também não quer que o alvéolo fique abrindo e fechando, porque o abrir e fechar cria um estresse. Então, a gente também não quer isso. A gente quer que o alvéolo fique aberto e que não tenha esse colapso. Então, tem que ser um PIP no valor em que eu mantenha a maior parte dos alvéolos do paciente abertos. Nesses pacientes, o que está sendo preconizado é um PIP razoavelmente alto, que é entre 12 a 15 centímetros de água.
Lembrando que o nosso PIP fisiológico é em torno de 5. Nós temos um nosso PIP que a gente mesmo faz, né, fora da ventilação mecânica, que é em torno de 5 centímetros de água. E a frequência respiratória, a gente vai colocar o valor da frequência respiratória, lembrando que geralmente só coloca entre 12 e 16, mas para manter um volume minuto entre 7 a 10 litros por minuto. O volume minuto é o valor, né, somatória dos volumes correntes que a gente tem. Então, se eu tenho um volume corrente de 300, se eu colocar uma frequência respiratória de 10 respirações por minuto, eu vou atingir 3 litros, que é um volume baixo. Então, eu tenho que aumentar essa frequência respiratória para atingir um volume minuto em torno de 7 a 10. A driving pressure. Driving pressure é um nome que todo mundo fala, né? Às vezes tu tem dificuldade de entender também o que é isso. A driving pressure nada mais é do que a diferença entre a pressão que você atinge na via aérea quando você coloca o ar lá dentro e o PIP. Quer dizer, é como se o PIP fosse aquele basal que fica na via respiratória, aquela pressão que está na via respiratória basal, vamos dizer que seja 5. Quando eu coloco, por exemplo, uma pressão de 10, quer dizer, quando o paciente está lá naquele basal de 5, aí eu falo para o ventilador, olha, eu quero que você jogue ar o suficiente para que aumente em 10 centímetros o que ele já tem, a pressão que a via aérea vai atingir é de 15. Essa é a pressão do sistema. A pressão dele é de pico ou de platô, dependendo da ventilação que você está. 15 centímetros de água. Se eu tiro desses 15 centímetros os 5 que está lá do PIP, que já estava lá, o que sobra é o 10. O 10 é o driving pressure daquele paciente. Então, se eu colocar 15 e mais os 5 do PIP, então a pressão que eu vou ter é 20. Então, 20 menos os 5 do PIP vai ser 15. Então, 15 vai ser o driving pressure. Antes a gente não se preocupava muito com isso, mas nos últimos anos se viu que é muito importante a gente manter a drive pressure menor do que 15 centímetros de água, porque isso também diminuía a lesão pulmonar que acontece com o uso da ventilação mecânica. Lembrando que a ventilação mecânica ela não é nada fisiológica para o nosso organismo, né? Nós, quando respiramos, a gente tem uma pressão atmosférica e temos a pressão dentro do nosso tórax. Para o ar entrar, a pressão do nosso tórax tem que ser menor do que a atmosférica. Isso é feito às custas da musculatura, diafragma, que é baixa musculatura, né? Que ela amplia a caixa torácica. Com isso, né, inicialmente ela cria uma pressão negativa dentro do tórax e aí o ar entra. Para o ar sair é fácil, né? Isso tudo relaxa e o ar sai na expiração. Então, quando a gente respira espontaneamente, é dessa forma. Quando eu coloco um ventilador, o ventilador vai colocar pressão positiva, acima da pressão atmosférica, vai colocar pressão positiva dentro do pulmão do paciente. A saturação que a gente quer de alvo para esses casos é uma saturação de 93% a 95%. Eu não preciso que esse paciente sature 100%, não preciso que sature 98%. Entre 93% e 95% é o nosso alvo. E se a gente conseguir manter, né, um PCO2 entre 30 e 45, ótimo. Às vezes não dá, mas o objetivo nosso seria tentar manter esse CO2 entre 30 e 45. Então, esse seria o ajuste inicial do ventilador. Quando a gente já sabe, né, que é um paciente que está com o pulmão muito ruim, né, que já é um quadro aí de uma síndrome respiratória aguda grave, né, que é algo, é uma SARA mesmo. Como é que eu sei que é uma SARA? É quando o paciente tem uma agressão até uma semana antes daquele quadro clínico, seja por uma infecção viral, seja por uma infecção bacteriana, seja por uma cirurgia, né, porque não necessariamente a lesão tem que ser no pulmão, pode ser em outro órgão. E uma semana depois o paciente vem com um quadro respiratório intenso. Você faz um raio-x, tem infiltrado bilateral, pegando os dois lados do pulmão, e ele não tem ICC, ele não tem hipervolemia, e isso é importante a gente frisar, porque se o paciente é um paciente com ICC importante, que faz congestão, ele vai ter esse padrão e não é SARA. É uma outra coisa. Então, tem que ter essa junção dessa opacidade pulmonar bilateral com um quadro clínico, né, compatível, ou que a gente reconhece que possa desencadear um quadro de SARA, geralmente em torno de uma semana. Como é que nós vamos ventilar? A gente vai usar mais ou menos o que a gente já falou para o quadro inicial, né, da ventilação inicial, 6 ml por quilo, vamos respeitar a drive pressure, vamos escolher se é pressão, se é volume. Só que às vezes a gente não consegue ventilar tão bem esse paciente, porque às vezes a gente não consegue atingir
o oxigênio, a taxa de oxigênio necessária. A gente tem que lançar mão de alguns recursos do ventilador e esses recursos que a gente vai utilizar para melhorar a oxigenação geralmente aumentam o CO2. E aí a gente vai entrar no termo da hipercapnia permissiva. O que quer dizer? Quer dizer que em prol de manter uma taxa de oxigênio melhor, né, dentro do sangue, manter os parâmetros do ventilador otimizados para melhorar a oxigenação, a gente sacrifica, entre aspas, o CO2. E esse CO2 então fica acima do que é estipulado, acima do normal, tá? Às vezes bem acima. E em situações bem especiais, não de rotina, a gente pode até ter que lançar mão de bicarbonato para corrigir um pouco essa acidose. Quando a gente vai utilizar uma diretriz de qual PIP colocar nesse paciente ao longo do tempo, depois que a gente intuba, existem tabelas prontas, a gente não precisa ficar pensando sobre isso. Tem a tabela do ARDSNet, que ele fala assim, olha, se eu preciso de uma FO2 de 50%, o PIP que você tem que colocar é esse. Se é 60%, o PIP é tal. E a gente vai seguindo essa tabela de acordo com a evolução do pulmão do paciente. E isso tudo a gente consegue fazendo gasometria. Se o paciente é muito grave, né, o pulmão dele é muito ruim, a troca dele é muito ruim e a taxa de oxigênio fica muito baixa, a gente precisa cada vez de um esforço maior do ventilador para manter a oxigenação. A gente usa um termo que foi apresentado na aula já para vocês, que é a PO2 sobre FO2, que a gente chama relação PO2-FO2. Qual é a relação PO2-FO2? E essa relação, no indivíduo normal, é acima de 400. Geralmente 450. Quando a gente tem um indivíduo com quadro pulmonar agudo, vamos dizer que ele encaixa dentro de um quadro de SARA, né, um padrão infiltrado bilateral com quadro incompatível, a gente faz a relação PO2-FO2 e ela se torna um recurso que a gente utiliza para determinar alguns procedimentos a mais que a gente faz nesse paciente. Por exemplo, quando a relação PO2-FO2 é menor do que 100, é um paciente gravíssimo. Esse paciente tem um pulmão que não está conseguindo praticamente fazer troca nenhuma. E nesses pacientes, no caso do Covid-19, e mesmo em outros casos de SARA, é indicado prona nas primeiras 72 horas. Prona é a gente virar o paciente. E para que é feito isso? É feito porque a nossa área pulmonar, os nossos alvéolos se concentram mais na região posterior. Quando a gente está deitado de barriga para cima, isso fica, né? A nossa maior área de alvéolos, ela está deitada, vamos dizer assim, na parte mais inferior e ela acumula líquido, ela fica subaproveitada. Quando a gente vira o paciente, põe, né, de brusco com a barriga para o leito, você libera essa área dos alvéolos e você consegue ventilar melhor o paciente. Em todo mundo dá certo? Não. Não é todo mundo que a gente prona e dá certo. Mas, se dá certo, é uma coisa que ajuda muito o paciente para a gente poder manter uma melhora da oxigenação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na estação de parada cardiorrespiratória. Eu vou falar um pouquinho sobre como a gente faz prona no paciente e quando. Bom, então acho que a parte de ventilação a gente comentou bastante. A parte de sepse, choque séptico, que já foi, né, a quinta aula falando sobre isso. Só vou lembrar que também evoluiu os nossos conceitos de CIRS e sepse ao longo do tempo. A última definição que a gente tem, se eu não me engano, acho que é 2016, 2017. A sepse, ela se define como uma disfunção orgânica que ameaça a vida, causada pela resposta imunológica desregulada do hospedeiro, na presença de suspeita de infecção, né? Você pode ter uma resposta inflamatória, por exemplo, o paciente tem uma pancreatite e ele não tem infecção nenhuma, é um processo inflamatório, sem nenhuma bactéria, sem nenhum vírus, nada, e ele pode desencadear uma resposta sistêmica com isso. A gente só chama de sepse quando a causa dessa desregulação do sistema imunológico é algo infeccioso. E essa resposta desregulada do hospedeiro, a gente não tem muito como prever. Existe uma série de trabalhos tentando ver parte genética, tentando encontrar algum marcador que possa ter alguma predisposição, mas é difícil, a gente não tem ainda. Então, no fundo, o que leva o paciente a ter uma resposta ruim, quer dizer, ter um quadro, por exemplo, do Covid-19 grave, é o próprio sistema imunológico do indivíduo. É isso que responde de maneira agressiva e assim causa as lesões nos órgãos. Então, sepse a gente vai definir então com uma disfunção, não só ter o processo infeccioso. Por exemplo, posso ter uma amidalite, que é uma infecção, mas ela não é uma sepse.
Porque para ser sepse, eu tenho que ter uma disfunção orgânica. E a disfunção orgânica está descrito aqui nesses itens abaixo, que seria alteração do nível de consciência, que seria então a disfunção orgânica seria na parte cerebral, dificuldade respiratória ou aumento da frequência respiratória, descrito acima de 20, baixa saturação de oxigênio em ar ambiente, menor que 94% em ar ambiente, um débito urinário baixo, né, menor que meio ml por quilo por hora, né, mostrando que o rim então tem uma disfunção, aumento da frequência cardíaca, geralmente acima de 90, acima de 90 batimentos por minuto, também mostraria uma lesão, uma disfunção cardíaca, extremidades frias ou pressão arterial baixa, evidência laboratorial, isso não tinha antes, né, de alteração na coagulação, trombocitopenia, acidose na gasometria, lactato elevado e aumento de bilirrubinas. Quer dizer, tenta fazer um perfil da parte hepática, da parte cardíaca, da renal e da parte cerebral, né, tentando buscar lesões, disfunções nesses órgãos. Tem disfunção em algum desses órgãos, é sepse. O choque séptico seria aquele paciente que tem uma sepse, né, mas que evolui com hipotensão, com pressão arterial média menor que 65 milímetros por mercúrio, ou uma sistólica menor que 90, em que a gente faz reposição volêmica e mesmo assim o paciente permanece hipotenso. Só que não é só isso, ele tem que ter um lactato elevado. Por quê? Porque tem indivíduos que têm uma pressão baixa, que têm uma PA média menor que 65, ou uma sistólica menor que 90 e que não tem sofrimento celular com isso. O lactato é normal, é a pressão dele, é como ele trabalha, como as células estão acostumadas, ok. Então, para evitar da gente pegar esses casos que a pressão do indivíduo realmente é mais baixa, a gente tem que ter, além da hipotensão que não responde ao volume, um lactato elevado. Aí o manejo, vou entrar aqui então, a gente terminou também essa parte de choque, né, que a aula acho que já cobriu todos os outros tópicos, e eu vou entrar aqui no manejo da parada cardiorrespiratória. Então, a gente pode ver duas situações num paciente suspeito ou confirmado do Covid-19. Uma situação ideal, ele já está entubado. Já está entubado, está ligado no ventilador e o paciente apresentou uma parada cardíaca. Como que a gente vai lidar com esse caso? Nós vamos iniciar, né, as massagens, colocar a tábua direitinho, iniciar as massagens, os procedimentos já preconizados, né, da CLS, para poder reverter esse paciente, mas nós não vamos desligar do ventilador. Ele vai continuar conectado ao ventilador, a gente não ambusa esse paciente. A maioria dos ventiladores tem um botão chamado inspiração manual, que a função da fisioterapeuta aqui numa parada normal seria ficar ambusando o paciente, a função dela vai ser ficar apertando aquele botãozinho para poder insuflar, né, ter uma inspiração do paciente respeitando o mesmo número, 8, 10 por minuto, tá? Se não tiver esse botãozinho, você vai pegar a frequência do ventilador, seja qual for que tiver lá, vai deixar em 8 a 10 e deixa lá, assíncrono. Pode ser que na hora que você for massagear, você vai interromper um ciclo ventilatório? Pode, mas tudo bem. Só não desconecte o paciente do ventilador. E o restante das manobras são todas iguais, é o que a gente costuma fazer em qualquer outra parada. Se o paciente é suspeito ou ele é confirmado de Covid-19, mas não está entubado, aí a gente fica numa situação mais complexa porque eu não posso ambusar esse paciente. Então, o que eu posso fazer? É colocar um catéter 5 litros no nariz dele. Se eu tiver, por um acaso, uma máscara bag, que é uma que tem um saquinho embaixo, que ela em teoria faria 100%, mas não faz 75% de oxigênio, a gente poderia utilizar, e tentar entubar. Com a paramentação correta, né, com os EPIs todos corretos, tentou entubar o paciente. Conseguiu, e nisso tocando as massagens, as medicações, tudo com o mesmo padrão. Não conseguiu entubar, deixa lá o catéterzinho, tenta uma segunda vez, né, depois de um tempinho, e não conseguiu, aí a gente fica numa situação mais difícil mesmo, e a gente tem que ponderar o quanto que vale a pena mesmo se expor, pede ajuda para alguém mais experiente, né? Mas às vezes a gente tem que talvez tentar entender que talvez nesse caso a gente não consiga reverter esse evento. Então acho que é isso que eu queria comentar sobre
parada cardiorrespiratória. Se estiver entubado, não tira do ventilador. Se não estiver entubado, você tenta entubar 1 a 2 vezes no máximo, e depois você começa a ponderar se realmente vale a pena essa exposição. Então, o que não fazer? Não prescreve inalação para esse paciente. Não use máscara de nebulização. Não faça ventilação não invasiva. Não use corticoide na SARA. Nunca desconecte o sistema desse paciente, nem mesmo em parada cardiorrespiratória. Não estube se o paciente estiver limítrofe, porque na hora que você estubar esse paciente, você vai poder usar só um catéter de 4 litros. Então, estube ele estando muito bem. E a gente sempre tem que notificar os casos graves. Eu acho que isso que a gente tem que guardar de tudo aquilo que a gente comentou, daquilo que a gente falou. Eu espero que tenha sido útil essas aulas. A gente vai estar à disposição o tempo que vocês quiserem. Vocês têm meu contato lá no grupo. Se puder ser de alguma utilidade, alguma dúvida, alguma ajuda, a gente vai ficar muito feliz de poder cooperar sempre, tá? Foi um prazer, né, poder montar esse curso e realmente torço muito para que vocês saiam daqui se sentindo mais tranquilos e mais seguros para lidar, né, nessa situação que nós estamos passando no momento. Muito obrigada. E eu gostaria de deixar aqui esse último slide que me chamou muita atenção, que a ideia aqui é emitir, assim, é transmitir esperança. Quando penso que cheguei ao meu limite, descubro que tenho forças para ir além. É uma frase do Ayrton Senna, que eu acho que na hora que a gente estiver lá no meio do plantão, meio desesperado, a gente pode parar e pensar que a gente tem muita força dentro da gente e que a gente consegue sim superar e consegue fazer as coisas direitinho, da maneira correta, para tentar ajudar o máximo possível o nosso paciente. Muito obrigada.